gente maravilhosa. Que Deus abençoe a cada um de uma maneira toda especial. Esse frio gostoso, esse solzinho, né? Tudo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu gostaria que vocês deixassem o like de vocês antes de continuar assistindo o vídeo e deixassem o comentário. Talvez o comentário vai ser depois que você ouvir o capítulo 5. Hoje nós estamos no capítulo 5 de Samuel, quando a arca, a arca é tomada pelos filisteus e causa-lhes aflições. Porque os filisteus, quando eles derrotaram os israelitas, que houve a morte de Ofne, de Finéias, e eles mataram 30 mil homens, primeiro foram 4 mil, depois 30 mil, eles levaram a arca para ficar à frente da guerra e tudo, e Ofne e Finéias estavam ali, eles foram mortos. Eles pegaram a arca do Senhor, mas não significava que Deus estava naquela arca. A arca era um símbolo que Deus mostrava para o povo de Israel, que era o desejo dele de estar no meio do povo. Mas o povo estava usando, para mim, né? O povo estava usando a arca como um amuleto. Muitas vezes as pessoas, quando elas deixam uma Bíblia aberta no Salmo, lá 91, as pessoas falam assim, cada um tem sua fé. Isso é uma defesa de quem não conhece a palavra de Deus. Porque nós devemos procurar conhecer a Deus, conhecer a palavra de Deus. E Deus não quer que nada dele seja usado como amuleto, nem a Bíblia. A Bíblia nos ensina como servir e amar a Deus, falar com Deus, como praticar as coisas certas. E aqui os filisteus também, como eles não tinham conhecimento, eles achavam que pegando a arca de Deus, que eles iam estar pegando o Deus de Israel. E os filisteus, pois, eles tomaram a arca e pegaram lá de Ebenezer e levaram para Asdod. Eles tomaram a arca de Deus e tiveram a coragem de colocar, porque eles não conheciam Deus, né? Pegaram a arca do Senhor Deus, que simbolizava a presença do Senhor, e colocou lá na casa de Dagon, que era o Deus deles, feito por mãos deles, era o Deus minúsculo deles lá. E quando eles levantaram no dia seguinte, de madrugada, Deus lá de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagon, o Deus deles, estava caído com o rosto em terra diante do Senhor, e eles pegaram Dagon e puseram ele no lugar de novo. Eles devem ter pensado assim, deve ter caído e tudo, mas Deus mostrou que ele é Deus, né? Aí, no outro dia também, eles levantaram de madrugada, no dia seguinte, né? Pela manhã, eis que Dagon estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça a cabeça de Dagon e as palmas de suas mãos estavam cortadas sobre o limiar, somente o tronco de Dagon que ficou lá. Pelo que nem o sacerdote de Dagon, nenhum de todos os que entram na casa de Dagon pisam no linear de Dagon até hoje, em Asdod, até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre o povo filisteu e os assolou, os derrotou e os feriu com hemorroidas a Asdod e seus termos, porque eles ficaram com hemorroidas, porque eles pegaram a arca que representava a presença de Deus. Vendo então os homens de Asdod, aquela cidade que eles tinham levado, né, os filisteus tinham levado a arca do Senhor, eles disseram, não vamos ficar com essa arca do Deus dos israelitas, pois a mão do Deus dele é dura sobre nós.
e sobre Dagon, que é o nosso Deus. Ele está derrubando o nosso Deus Dagon. Olha como que Deus é forte. Não há outro Deus senão o nosso Deus, né? Aí eles enviaram e congregaram assim chamaram todos os príncipes filisteus, né? E disseram: que faremos nós da arca do Deus de Israel? E eles responderam: a arca do Deus de Israel dará volta a Gate. Assim levaram a arca de Deus para um outro lugar chamado Gate. E sucedeu que desde que eles rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade de Gate com uma grande vexação, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno, desde a criança até o grande, e tinham hemorroidas nas partes secretas. Então eles tiveram hemorroidas nas partes íntimas. Tudo porque eles estavam com a arca do Senhor. Eu acho tremendo, porque, olha para vocês verem, no capítulo 4, os israelitas estavam em pecado, né? Pegaram a arca para estar protegendo eles, porque eles falaram que tinha que pegar a arca, porque na primeira vez da guerra os filisteus mataram 4.000 homens dele. Aí eles tiraram a arca de Siló sem Deus mandar, porque Deus não mandou tirar a arca de Siló, e levaram para a guerra. Os filisteus mataram 30.000 homens e ainda pegaram a arca, e Deus não fez nada. Os filisteus se acharam poderosos, levaram a arca para lá para o templo de Dagon, e Dagon se curvou, caiu diante de Deus, e eles ficaram com hemorroidas. Eles levaram para Gate, outra cidade filisteia, né? E o que aconteceu? Eles também ficaram com hemorroidas, só que tem que nas partes íntimas que eles ficaram, né? E então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: transportaram para nós a arca do Deus de Israel para nos matarem, a nós e ao nosso povo. Aí enviaram e congregaram todos os príncipes dos filisteus e disseram: enviai a arca de Deus, do Deus de Israel, e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós e nem ao nosso povo, porque havia mortal vexação em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. Eles ficaram apavorados. E os homens que morriam eram tão feridos com hemorroidas. Gente, hemorroida, quem já teve, é terrível. Minha mãe teve, é uma coisa terrível, né? Imagine, e os homens que não morriam, eles eram tão feridos com hemorroidas que o clamor da cidade subiu até o céu. Não quer dizer que eles aceitaram o Deus de Israel, não. Eles estavam gritando tanto, né? Tanto, mais tanto, mais tanto. E deixa só aqui, ó. O termo de Bet-Semes estava a cerca de 19 quilômetros da cidade da Filisteia de Ecrom, que estas vacas não quero ler aqui não, desculpa, não quero ler aqui não, depois eu vou comentar com isso. Só quero comentar com vocês o versículo 12 do capítulo 5. Olha, nenhuma oração é dirigida ao deposto Dagon, mas eles imploraram ajuda ao céu. Eles não abriram mão do Deus deles, mas eles clamaram ao Deus de Israel, né? Olha para você, o capítulo 5 encerra assim, ó. E os homens que não morriam eram tão feridos com hemorroidas que o clamor da cidade subia até o céu. Muitas vezes o Senhor atende o clamor de um ímpio. Não quer dizer que atendendo o clamor de um ímpio que ele está salvo, não. Às vezes nós que somos evangélicos, às vezes a gente fala assim: nossa,
Não entendo, fulano de tal nem aceitou Jesus e foi curado. E continua sendo ímpio. Mas Deus sabe todas as coisas, e quem somos nós para questionarmos Deus? No capítulo 4, os israelitas questionaram. Eles falaram assim, eles questionaram e eles mesmos quiseram resolver a situação. Ao invés de se arrepender, de clamar ao Senhor, eles resolveram resolver a situação do jeito deles, pegando a arca e levando para a guerra. E Deus não mandou fazer isso. Deus não mandou fazer. Nós temos que aprender os preceitos do Senhor e obedecer. Uma coisa que nós temos que entender, que algo consagrado a Deus não quer dizer que ele é objeto de adoração, que o único que deve ser adorado é o nosso Deus. Deus é digno de toda honra e de toda glória. Nós não podemos nos curvar diante de outro ser qualquer e adorar como Deus e nem fazer um objeto e adorá-lo como Deus. E nós sabemos que a mão do Senhor, o juízo de Deus veio sobre a casa de Eli, porque ele estava dando toda a glória, ele estava honrando os filhos dele mais do que a Deus. Cuidado com quem você está dando a sua honra. Ei, deixe o seu like, o seu comentário e leia o capítulo 5, tá? Em Cristo Jesus. Deixa eu só falar desse negócio aí do... Quem eram os príncipes dos filisteus? Eram os líderes das cidades, estados. Gate está localizada a 19 quilômetros ao leste de Asdod. Ali era o povo filisteu que estava ali, tá? E aí encerra o capítulo 5 com esse povo filisteu clamando ao nosso Deus. É lindo, né, gente? É lindo! O nosso Deus é lindo! O nosso Deus é lindo! Glória a Deus! Não há outro Deus. Aleluia!